Aí, além disso, vamos lá. Bom, pessoal, na tarde de hoje nós teremos aí um artigo que ele é também da doutora Anelisa Lorenzani, né, que é a que vai nos dar na próxima aula, na quarta-feira. Esse artigo, a primeira autora é a Cássia Watanabe, né, conjuntamente com a Sandra Schiavini Pancucci, que é sobre o dilema do pingado, né? O contrato formal, se é doce o suficiente. Então, os autores aí, a Cássia Watanabe, ela é bacharel em administração pela Fundação Armando Álvares Penteado e também em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possui doutorado em Ciências Políticas pela Escola Superior Santa de Estudo Universitário e Perfeccionamento, especialista em Direito Agrário pelo Instituto de Direito Agrário Internacionais e Comparado, que é a Itália, né? Não está marcado aqui o local, mas está com tudo italiana e da Itália. E pós-doutor em Agronegócio e Desenvolvimento pela Unesp, campus de Tupã. Atualmente é professora do Centro de Ciências Agrárias e Biológica da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A Sandra, no caso, ela é economista pela Unesp e doutora em Engenharia de Produção pela UFSCar, com doutorado de sanduíche no ENITA, Universidade de Nantes, na França, com pós-doutorado em Arkansas City Universidade, pelo Departamento de Agricultura e Economia da Agricultura, professor do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá. E a doutora Anelisa, nós já conhecemos ela, né, que é bacharel em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, ela e o marido dela, né, o Dr. Wagner Lorenzani, ambos são da mesma universidade. Ela é mestra em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, com pós-doutorado em Arkansas, Universidade de Arkansas, livre docente em análise de sistemas agroindustriais desde 2019. É professora associada na Universidade Estadual, né, Paulista, Júlio Mesquita Filho, dá aula na graduação de administração e no PGAD, do qual nós fazemos parte. As referências desses autores nas obras referenciadas do estudo de hoje, eles tiveram, assim, bastante bibliografia, né? Com destaque para Williamson e Oliver, como os principais autores de fio condutor dessa pesquisa, aparecendo 13 vezes na obra, né, com 5 obras diferentes, que é Williamson 1985, 1990, 1996, 99 e 2000. E havendo também destaque para os autores Sais, que aparece 11 vezes com 4 obras, e Souza referenciado 10 vezes com 2 obras. Então, nesse sentido, o artigo de hoje nós vamos estar tratando a respeito que a pesquisa foi sobre o café, envolvendo 5 regiões, né, no caso, e também o leite. Mas para nós adentrarmos sobre esse assunto, Kunihiro pediu para falar sobre a introdução, né, Kunihiro? Então, a palavra é contigo. Não sei, vocês conseguiram ler o artigo? Eu consegui. Ok. Eu só metade, só. Eu também vou fazer agora. Ok, mas deu para ler o primeiro e pelo menos a parte teórica vocês conseguiram, né? Sim. Isso. Bacana. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou, para não ficar monólogo aqui, eu vou perguntando e a gente vai interagindo aqui, tá? Para não ficar assim uma coisa chata, e também outra coisa é a gente enriquece do que nós já acessamos em termos de conteúdo aqui também, né? Então, eu já vou começar fazendo perguntas aqui, né?
Aqui a discussão seria, a gente está falando de dois produtos que são muito voltados a mercado de commodities, né? Café, né? A parte de gado, né? O leite nem tanto, mas ele tem uma cadeia maior de valor. Mas aqui vocês entenderam mais como se fosse de commodities ou de cadeia de valor mais diferenciado? O que vocês acham? Eu não acho que, sei Temos lá, um aluno que é novo na sala hoje. Oi? Ai, Temos um gente, aluno novo na sala hoje. é isso daqui, ó, é home office, né? Pronto. Oi, Alô, oi? Não, tá Ó, pessoal, a pergunta do Kunihiro, né? Ele fez aí, deixa eu então colocar na minha resposta, né? O café, de modo geral, ele é visto como commodity, só que as regiões que eles pegaram não foram assim questão estatística, né? Como está no próprio artigo. Eles visaram algumas questões referentes com as regiões que apresentam uma cadeia de valor mais agregado. Então, nós temos aí algumas questões que envolvem, né, um café produzido com melhor qualidade, né, e também o próprio leite ali escolhido, a região, não foi uma região qualquer, foi uma região específica que é responsável por 25% da produção de leite do estado do Paraná, mas também é apresentado um leite com uma qualidade superior. Né? Então existe uma preocupação nisso daí em se produzir com uma qualidade maior, mas para você produzir, para se ter um produto final com qualidade superior, você precisa ter todo um desenvolvimento na cadeia, né, produtiva com qualidade. Mas aí acontece, isso aí eu estou colocando as minhas palavras. Agora, o que você entendeu, Ju? Eu entendi que aqui nesse artigo eles tentam mostrar a qualidade, a melhor qualidade do leite e do café, selecionando as regiões do estado de Minas, que é onde tem a melhor qualidade de café, e do Paraná, que foi escolhido a melhor qualidade do leite por conta de porcentagem de gordura, de proteína do leite, que eles levam muito como que chama a palavra que eu ia falar? Em consideração, né? Porque aqui mesmo fala que o produtor ele pode ganhar mais, né? Com um leite de maior qualidade, estipulado lá os valores de proteína, de gordura no leite. E se eles conseguiam uma qualidade melhor, eles vão ter um ganho maior, né? E eu acho que do café também eles falam sobre isso, porque tem uma porcentagem que eles têm que atingir, né, do café. Eu acho que é 80%, alguma coisa, que agora eu não lembro de cabeça, mas eu li isso, da qualidade do café para ele se adequar dentro daquele tipo café gourmet, do café orgânico. Então eles precisam seguir algumas regras que eles colocam, assim, né, as organizações de qualidade de leite e de café. Não sei se a Muniza e Karine querem colocar alguma coisa? Sim, pela leitura breve que eu realizei antes de iniciar a aula, eu não consigo entender dessa leitura sem falar de uma indicação geográfica, né, no caso do estudo, né, que eles estudam de áreas específicas do café. Como eu não li o artigo inteiro, eu faço uma comparação com a introdução e o título do trabalho, né, que é em relação ao contrato. O produtor, claro, para ele se destacar, o estudo, ele traz, assim, para o produtor ter uma qualidade melhor. Eu acredito que essa pesquisa tem que ser relacionada, assim, com indicação geográfica, a fim de qualidade, né, tanto do café e do leite, e a fim de contrato, né, que eles trazem aqui o contrato. Então, para ser um contrato formal, um contrato para que o consumidor tenha a mesma qualidade do que da região do Paraná, do que a região de Minas,
Acredito que o produtor, sim, tem que seguir uma indicação geográfica a fins de qualidade e a fins de desenvolvimento rural também, que a professora Melise traz muito isso, né, o desenvolvimento da agricultura familiar dos produtores de pequeno porte. Então, a princípio, o que eu entendi dessa parte de breve introdução foi isso, né, que realmente a gente não pode comparar a fim de contrato, né, o pingado do estado de São Paulo e o pingado de outras regiões. No momento é isso. Legal. Então, começando aqui, né, eu vou só discorrer rapidamente os parágrafos, né. Primeiro ele começa com globalização, né, fala do mercado, o sistema de compras, a modernização, os padrões que são implementados. Depois, aí ele já começa a entrar mais já direto no assunto. No segundo parágrafo fala da diferenciação e adição de valores. Quando o nosso amigo Celso mandou em português, eu já tinha lido em inglês. Eu sou meio curioso. Então, o meu português pode ficar meio esquisito aqui, tá? Aí vocês me corrigem. E aqui ele fala assim, em inglês está assim, non commodity, né? Que significa não commodity, né? Ou seja, está atribuído a cadeia de valores, né? Quando se fala de cadeia de valores, ele tem que sair necessariamente da agregação de valores, aí você começa a trazer elementos como supply chain, aí você vai querer cada vez entrar num processo de valoração, então você foge dessa lógica de commodities. O grande problema é que se você fala isso para os países desenvolvidos, isso é fácil. Ele já tem um processo de governança bem implementado. Agora, a gente está falando de um país ou pobre ou país em desenvolvimento, onde existe muita formalidade e informalidade. É isso que esse artigo vai enfocar bastante. Aí, seguindo os parágrafos adiante, né? Então, se você for falar de cadeia de alto valor, né, de qualidade, então vai exigir uma coordenação, né, um nível de coordenação maior e as transações se tornam cada vez mais complexas. Então, são auditorias, né, os compliance, não atendendo, justifica o preço, então começa a entrar algumas regras, né, que vai trazer, que aí ele fala assim de exigência, né, aí entra o TCE, né, o Transaction Cost Economics, né, então custo econômico da transação, que ele se torna cada vez, a governança se torna complexo e, por fim, que é o mais sofisticado de todos, que é essa integração vertical. Quando a gente fala de gestão vertical, é uma gestão extremamente, como fala, extremamente controlada, onde se tem alguma coisa que foge, ele já acusa, é uma coisa extremamente complexa e sofisticada, né? Então, chega a esse nível de diferenciação. Então, não é só o produto, né? Mas toda a cadeia em que envolve todo o produto. Tá? Kunihiro, é interessante notar, né, que numa integração vertical, principalmente, por exemplo, do café, né, para você ter uma determinada qualidade de sabor, né, não basta apenas a torrefação final na medida certa. Você vai precisar que o grão ele seja plantado em um solo com determinado pH, que ele tenha uma certa adubação, né, que ele tenha certa quantidade de incidência pluvial. Se não tiver aquela quantidade de chuva, você tem que fazer irrigação artificial para suprir essa diferença de água. Há uma necessidade de um certo cuidado específico na hora da colheita. A colheita tem que ter um padrão específico, a secagem, né? E depois a questão do armazenamento, o traslado desse grão para que não haja contaminantes, né? Ou então bolores, fungos,
e outros problemas que podem gerar, né, que pode vir interferir no sabor final. Então, nessa questão aí, tem, como você falou, tem várias regrinhas, né, que tem que ser observada, porque quando não é observado, praticamente você desclassifica um lote quase que por inteiro, ou às vezes o lote inteiro de produção, né? Então, toda a produção é reparticionada em lotes, devidamente identificado, lastreado, você tem como conferir todo o processo, porque você faz uma gestão da cadeia produtiva, do início ao fim. A mesma coisa no leite, né? Não se trata de um leite qualquer. As vacas, no caso, tem todo um controle de produção, raça, a ração, a forma que é tratado. Então, tem uma série de questões que envolvem nessa gestão, quando se trata de uma gestão vertical, que um produtor associado ele tem que cumprir uma série de requisitos. E o descumprimento de um requisito, ele pode comprometer todo o resultado final. Não apenas isso, mas inclusive ele corre o risco de ser desclassificado, né, e retirado fora do rol de produção. Na verdade, aqui no parágrafo, aqui, quando ele começa a falar do leite, e logo depois, quando ele começa a explicar do que é o pingado, que é uma bebida tradicional brasileira, então, ele começa a definir, conceituar o que é qualidade. Qualidade, ele tem isso que o Celso, nosso amigo Celso falou agora, de atributos positivos, mas também tem os negativos. Então, ele não é só uma linha, né, uma samba de uma nota só, que isso aqui é qualidade, ponto. Não, tem vários níveis. Então, para atender esse mercado, esse nicho, para dizer que você tem 5 estrelas, você atende esses requisitos. Falar que tem 4 são esses, 3, 2, 1 e 0, vamos dizer assim, né? Então, o conceito de qualidade não é do só ótimo, ponto. Não, tem ótimo e tem qualidade ruim também, que é uma qualidade, né? Então, ele coloca isso bem. Mas, para isso, também tem uma questão, né? Aí ele começa a introduzir, né, essas ajudas, né, para tanto fazer a regulação, criar a legislação, e também ajudar nesse processo, né, de uma melhor otimização de recursos, diminuição de custos no processo e tal, entra, então, o público e privado, né? Então, quando fala de qualidade, não é só da segurança do alimento, como também entra outros aspectos, como social e ambiental e outras qualidades, né? Outros atributos, desculpe. E aí ele traz um contexto global, né? Fala assim, tá ok, nesse efeito de globalização, o que entra? Por isso que o público e privado é muito importante, porque senão a gente não consegue estabelecer, né? A gente não consegue conversar, por exemplo, com mercados globais, né? Então, e o público ele tem um papel muito importante de preencher os gaps que tem. Por quê? Porque nós do privado, vamos dizer assim, a gente não consegue enxergar nem nosso próprio gap diante desse mercado, né? Então, ele tem um papel muito importante. Pelo menos, eu acho que isso o Brasil faz bem na parte de agro, né? Pelo menos o Brasil faz bem. Tanto é que ele conseguiu atingir bons mercados por conta desse convênio, né? Dessa público-privado ali. Aí, por exemplo, os Estados Unidos sempre, né, ele sempre traz um padrão internacional, global, né, que é desse SCAA, né, Specialty Coffee Association of America, né, e o Brasil, né, que tem o BSCA, ele praticamente segue o mesmo padrão de certificação do SCAA. Aí tem lá que não tem cheiro, né, ele tem do jeito que tem que ser secado, aquilo que o Celso apresentou aí para a gente, né.
E também, aí tem o do leite, tem as regras sanitárias, né? O NI, né? Acho que é IN 162, é isso, né? Que são as regras sanitárias, e também sobre essa questão da qualidade, do controle microbiológico, né? E etc. E também sobre essa questão do nível de proteína e de gordura. E uma palavra que eu acho importante a gente ter em mente, né? Quase terminando a parte de introdução, que ele fala dessa combinação, desse híbrido que tem. O híbrido não é só público e privado. O híbrido é uma combinação também do produtor e do vendedor, por exemplo, né? Das associações, de uma combinação, por exemplo, da melhor governança para diminuir os custos, a fim de que a gente consiga colocar melhores produtos, não só para aumentar a margem, mas para ganhar o mercado também, né? Então, isso é feito preferencialmente, né, pelo que o autor traz, preferencialmente por meios mais formais, né, de contratos ou da integração vertical, ou da verticalização, né? Eu acho que em português deve estar como verticalização. Por quê? Porque é muito complexo essa parte a rede logística é complicado, é muito caro, se a gente fica fazendo sozinho é caro, a gente não consegue uma otimização. E com essa hibridização, né, quando a gente estabelece uma governança de ajuda mútua, isso reflete no desenvolvimento econômico de ambos os lados, numa relação, vamos chamar, de ganha-ganha. Eu acho que, basicamente, a introdução era isso, né? Aí, na parte teórica, já vou começar, né, perguntando, né? Tem o NIC, New Institutional Economics, e Transaction Cost Economics. Como que os dois se combinam? Quem é quem? O que a New Institutional Economics faz? O que o Transaction Cost Economics faz? E o que eles juntos fazem? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que vocês entenderam? Eu não entendi, não, na verdade. Okay. Quem que está aqui? Não, Ju, falei, não entendi essa parte. Ok, Isabela quer falar, Karina, eu não vou falar o Celso, porque o Celso porque é da área do Celso, o Celso entende bem nessa parte. Essa área também ficou bem confusa para mim, né? Eles trazem as instituições formais e informais, né? Ok. Karine? Gente, está muito complicado aqui. Calma aí, vamos lá. Oi, Isabela. Gente, eu tô meio por fora aqui, que eu tô cuidando das minhas sobrinhas e tá difícil. Aí daqui a pouco eu surjo. Tamo junto, gente. Voltei. Uma coisa importante, né? Nesse artigo, ele repete a questão, por exemplo, híbrido, né? A palavra híbrido em si, 7 vezes, né? Relações híbridas, mais 8 vezes. Então, por que ele fala sobre isso? Existe aí uma questão de especificação na agricultura, questão de contratos, que está baseado num sistema institucional, né? Então, você tem aí a questão de custos e transação, que é onde que ele tem lá o TCE, né, que é a Economia de Custos e Transação, que cuida disso. Então, são um ambiente institucional que estabelece as regras de como que isso vai trabalhar, né? Onde que cada um entra, as responsabilidades de cada um, como o New Instituto de Economia, né, que é o NIE, que ele trata sobre as questões das constituições, leis, direitos de propriedade. Isso é extremamente importante na área de produção de café. Por quê?
você tem a composição do café, como que ele foi produzido, você tem as questões legais que envolvem o acesso a determinado tipo de semente, se pode ter no Brasil ou não, inclusive porque nós temos aí restrições de entrada de semente de café estrangeiro no Brasil, né? Então você tem questões legais. E outra que envolve nisso daí, além da questão legal, é que você tem a questão do direito de propriedade. Por quê? Alguém foi lá e desenvolveu um determinado produto novo, uma nova semente, a partir das variedades já existentes no Brasil, ou por meio de um desenvolvimento genético. Então você tem também a questão da propriedade intelectual, propriedade que foi desenvolvida cientificamente, no laboratório, que vai ser aplicada. Então você tem direitos a receber por essa propriedade, você tem royalties de direito. Então existe aí um instituto que regulamenta e fiscaliza essas questões. Então, por isso você tem institutos diferentes. Uma coisa é o contrato de produção. Quem é que vai estar analisando a questão de produção? Outra, as questões dos direitos. E outra também é a questão da comercialização e depois fechamentos de acordos com organismos, nações e outras empresas, né, instituições diversas lá fora, inclusive. Então, você vai ter aí o TCE, que vai ter também a questão das transações econômicas, que ele vai ter o conceito de custos das transações, e ele refere-se a um processo de contratação que seja menos oneroso, que tenha menor custo para o produtor, né, e também para o grupo de produtores, ou associação, ou cooperativa, que esteja atuando ali. Então ele vai fazer todo um arranjo institucional que envolve a questão de mercados, empresas, e várias combinações, né, e os atores econômicos que estão envolvidos nisso daí, e principalmente porque uma produção, nem sempre o produtor ele está tirando tudo do próprio bolso. Muitas vezes ele está utilizando aí letras, né, de títulos do agrícola. Então ele pegou um financiamento, né, que é público-privado, porque nós temos aí letras de aplicação, títulos da carteira agrícola. Então o produtor, muitas vezes ele está utilizando essas letras de títulos que ele pegou emprestado, e ele tem um valor a ter que ressarcir, um título de financiamento, e tem toda uma tramitação em cima disso, a questão de prazos legais, a negociação com essas instituições financeiras que vai estar patrocinando toda a produção, a colheita, né, e o beneficiamento, translado, tem tudo isso que envolve. Por isso você tem aí organismos e instituições diferentes que vão estar gerenciando cada uma parte, né, e que são compostas essas informações, inclusive, na hora de você pegar um financiamento de uma carteira agrícola. Beleza. Acho que o Celso definiu bem essa questão institucional, né, que é da questão da propriedade e também da transação, né. E aqui, na verdade, tem duas palavras-chave, né? Quando fala do NIC, que é New Institutional Economics, essa palavra é instituição, né, que é muito ligada à parte da formalização dos contratos, né, de como que você institucionaliza as relações pelas quais você vai manter nas negociações, nas ventures que a gente vai estar envolvido, né? E outra parte que então envolve, ele fala muito dessa palavra, ele usa muito essa palavra institutional environment, que é o ambiental, né? Instituição ambiental, mas ambiental não é no meio do mato, não é isso. Esse ecossistema, vamos dizer assim, como que ele se relaciona. Então, essa instituição significa como que a gente se relaciona formalmente, por meio de contratos, ou por meio de
de acordos, etc., formais e informais. E outra parte é a transação de custo econômico. Isso já é a parte de fazer, é a parte da ação, né? Ok, vamos executar agora. Nós já fizemos o nosso termo de convênio, nosso termo de entendimento, né? O memorando de entendimento. Agora, ok, o que cada um vai fazer? Então, aí entra essa parte do cost, né? Que é Transaction Cost Economics. Ok, aqui já é ação mesmo. Então não é, ok, legal, nós somos isso, aquilo e tal, agora o que nós vamos fazer? Então uma coisa é ser e outra coisa é fazer. Né? A instituição vai ajudar a gente a entender qual que é o papel de cada um, vai fazer esse arranjo, está tudo bonitinho, agora é ação. Né? E na ação entra muito essa questão, ok, então qual que é o papel seu, você vai fazer isso? Eu vou fazer aquilo. E por isso que ele fala muito dessa estrutura de governança híbrida, né? Onde já estabeleceu quanto vai ser o preço, tá bom, isso vai ser formal ou vai ser informal? Vamos colocar no papel ou vamos assim deixar a situação conduzir um pouquinho? Se a gente vai ter um controle sobre essa situação ou deixa a coisa um pouco mais livre? Ele trata muito dessas questões, né? Tá bom, de quem que é o risco? Geralmente o risco joga-se para o produtor. Ok, isso está ali tá no contrato? É isso que a gente vai fazer? Se não, como que eu consigo diminuir esse risco? Então, eu posso transferir isso para o outro cara? Posso colocar um cara intermediário para assumir esse risco? Ok, pode ser. Então, tudo isso vai sendo construído e vai sendo e vai formando uma estrutura de governança ali, né? Se vocês tiverem um alguma ponto dúvida, importante, Kunihiro, com relação a isso, né, para quem não sabe, por exemplo, quando a gente fala sobre letras de título agrícola, né, e quando está no banco, por exemplo, você quer fazer um investimento em títulos, no caso, quando quem faz investimento, né, porque poupança não rende juros, o que rende juros é você fazer a aplicação em títulos. Então, um dos títulos que você tem aí opção são títulos, né, por exemplo, imobiliários ou título de carteira agrícola. Quando você faz investimento nisso, na verdade você está emprestando dinheiro para o produtor que vai retirar financiamento. Porque quando um produtor ele retira um financiamento, ele não está pegando dinheiro do governo. Ele não pega dinheiro que vem de impostos. Ele pega dinheiro do setor privado mesmo, né, de pessoas que deixaram seu dinheiro depositado nas financeiras, nas fintechs, no Banco do Brasil, né, por meio de carteiras de investimento. Então, existe ali a pessoa que está investindo, ela está colocando lá o dinheiro para render um certo juros. Quem vai pagar isso? É o produtor que está pegando esse dinheiro emprestado, que vai pagar uns juros para o banco, que o banco vai poder pagar para quem está financiando, para nós que somos investidores. Então, para o produtor, funciona exatamente do outro lado. A instituição financeira aí, ela entra como uma mediadora nesses acordos. Porque para nós, que investidores, no caso, para quem é investidor, você não sabe para quem que o banco está emprestando, né? O importante é que você está fazendo a aplicação no título. Agora, para a instituição financeira, o importante não é que você precise saber para quem está indo. O importante para ela é que você receba pelo seu investimento. E o mesmo também que aquele que pegou o investimento, ele realmente quite os seus débitos. E aonde que acontece? A instituição financeira, muitas vezes, ela estabelece termos de seguro. Por quê? A área da produção da carteira agrícola pode-se ter riscos altos de perdas, dependendo do tipo de produção. Alguns têm risco baixo, outros risco leve, cada um tem um grau de risco. Quanto maior o risco, maior vai ser a taxa do seguro, né? Lógico. Então se estabelece uma forma de seguro, tem uma seguradora que vai
garantir, né, vai fiançar aquilo que está sendo o que o produtor está retirando. É lógico que muitas vezes o produtor, no lugar de pagar uma taxa de seguro, ele coloca como fiança a titulação da sua propriedade também, né? Então existem alguns riscos aí. Então é onde que o Kunihiro colocou com relação a quem que vai ser o responsável, né, se caso ocorrer algum perda, algum problema. Vai ser um seguro, um terceiro, ou vai ser o próprio produtor? Então, para facilitar, para nós entendermos o que tem no artigo, porque o artigo vem na linguagem científica, né? E muitas vezes nós não temos essa noção. Mas peraí, da onde que sai isso? Então, são títulos de carteira agrícola que muitas vezes vem à parte do financiamento. Então, por isso você tem aí a questão público-privada, porque você tem as questões legais, institucionais, né, da parte do governo, de institucionais privadas, que você tem bancos, financeiras, fintechs, aí você tem as associações, as cooperativas, e o próprio produtor, que muitas vezes ele vai pegar direto, sem passar nada por cooperativa. Então, existe aí vários mecanismos que fazem parte do contexto na hora do produtor ele captar os recursos, porque tudo para você trabalhar, você primeiro precisa do recurso, para depois você estar gerindo aquilo, e aquilo vai gerar uma economia que vai obter um retorno, e ele vai ter que pagar, cada um receber a sua parte do retorno, até nós que somos os investidores da carteira agrícola também vão estar recebendo nossos dividendos das aplicações naquelas letras de título da carteira agrícola. Então, viu, Karine? Investe em título agrícola, tá? Por causa do tempo, eu não sei se a gente avança nisso ou já vai para a metodologia. Avança, vamos avançar, porque senão nós vamos perder muito tempo. Já são 15h40, então, por favor, Kunihiro. Eu vou ter que sair às 4, viu? Desculpe, meu horário. Isso. Vamos lá. Kunihiro, por favor, o que nós temos aí mais sobre metodologia? Não, eu me comprometi a fazer a parte da introdução e dessa primeira parte teórica. Agora, passo para você. Agora, deixa eu só complementar, que ficou só uma parte faltando. Por fim, essa parte do TCE, né, que é a parte de custo econômico, sempre levando em conta, né, essa questão híbrida, sempre para mútuo favorecimento, né? Então tem tanto na rigidez das normativas formais, como existe uma certa leveza, uma certa frouxidão, principalmente quando você vai falar de transações, não dá para ser tão duro, né? Porque tem um elemento muito forte envolvido em comércio que se chama confiança. E isso, o que você leva em conta a base de valor relacional e a reputação, que pesa bastante. Então, não é na base do fio do bigode e tal. Aliás, é mais na base do fio do bigode do que o que está escrito no papel lá. Então, a gente tem que levar sempre em conta essa questão híbrida, daquilo que se diz, daquilo que se propõe e daquilo que é formal, daquilo que é informal, né? Eu acho que aí tem esse quadrinho aqui na figura 1, né, que eu acho que coloca muito bem essa parte institucional, né, e a parte já do contrato, a parte como que fala, do TCE, né, que é Constituição Econômica, que custo econômico. Aqui um é o quê? Qual que é a política, como que se estabelece as relações. E embaixo já ok, aqui é tudo, é mão na massa, né? Então, só para a gente poder mostrar essa parte aqui. E sempre lembrando que ele dá muita ênfase nessa questão pública-privada, né? Eu acho que isso, tomara que dê certo, tomara que dê mais certo no Brasil isso, né? É isso. Passo agora a palavra para o Celso para entrar na parte de metodologia. Ok. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Desculpe, eu não perguntei. Deu para entender?
Sim. Manisa? Deu sim, muito obrigada. Ficou bem mais claro. Olá, pessoal. Bom, a parte metodológica, nós temos o seguinte: esse estudo ele adota uma abordagem qualitativa e exploratória. Uma coisa super importante, né? Ele não é quantitativo, ele é totalmente qualitativo e exploratório. Ele utiliza um desenho de estudo de caso, analisado, né, na agricultura de contato e a interação entre as instituições públicas e privadas, nas transações entre os produtores e a agroindústria, laticínio de alta qualidade e da cadeia de café no Brasil, seguindo uma estrutura baseada no autor aí, Yin, né, 1989. Então, na metodologia, eles foram considerados 3 etapas. Primeiro, a definição de uma unidade de análise, a seleção de casos e a coleta de análise de dados. Foi assim que eles fizeram. Então, os casos foram selecionados de forma estratégica, em vez de, como eu falei, estatístico, né? Eles pegaram determinados locais específicos. Então, foi um desenho de estudo de múltiplo caso para prever um resultado semelhante da proposta de estudo, para verificar se há semelhanças com relação aos locais, mesmo sendo diferentes. Então, no estudo, a unidade de análise de transação entre o agricultor, a agroindústria e o comprador. Então, o importante foi esse fechamento que eles fizeram. Para os materiais utilizados, então, eles fizeram a pesquisa baseada em 5 estudos na cadeia de laticínio e um café de alta qualidade, no setor cafeiro de 3 regiões que foram selecionadas, sendo Cerrado Mineiro, Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, também Minas Gerais, Norte Pioneiro do Paraná, né? Está na figura 3 aí, que destaca bastante para nós identificarmos onde é cada uma dessas regiões, que são as principais produtoras de café especiais com certificação de origem. Olha só, então esses cafés têm certificação de origem. Isso é muito importante, faz uma diferença aí na gestão da cadeia de valor. Então, para a cadeia leiteira, eles selecionaram a região do estado do Paraná, como eu falei logo no início, é uma região que é responsável por 25% do leite total do Paraná, e isso de acordo com os dados do IBGE coletados em 2014. As palavras focais, né, não as palavras-chave, mas as focais nesse estudo foram a diferenciação, que aparece 13 vezes, qualidade 132 vezes, governanças 35 vezes e contrato 98 vezes. Então, a governança para a distribuição de valor ao longo da cadeia, o equilíbrio entre o mecanismo de governanças formais e contratos informais e acordos de confiança e compromisso e reputação. Nesse ambiente institucional, tem a questão de regras, que já foi falado na parte teórica, né? A teoria que o Cunningham colocou, e o arranjo institucional. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês obtiveram além dessas coisas que eu falei aí, o que você pode ressaltar, o que foi que destaque, de repente, que lhe chamou a atenção na questão aí da metodologia, dos materiais que foi utilizado para o desenvolvimento da pesquisa. Karine. Não tem nada a acrescentar. Você falou exatamente tudo que tinha aqui. Isabela, você que é do leite, então. Você falou tudo mesmo. O leite não tem nada a acrescentar, tá certo. Manisa. Nada a acrescentar também. Mas, Céu, se você falar tudo de uma vez, você pá! Desculpa. Eu vou acrescentar mais o seguinte, então, tá? Toda a estrutura de governança, ela compreende uma combinação dos mecanismos formais e informais, né? Que trata das obrigações e de dar e de receber, né? Das relações que existem na forma de garantir a coordenação e a eficiência desejada nas transações. Então agora nós chegamos aí à parte dos resultados
Então, eu gostaria de perguntar, em vez de ir falando... Mas né? Essa parte aí que você falou das obrigações de fazer e de dar, ela tá aqui na metodologia ou não? Foi só para fazer Tá na uma... parte de metodologia. Ixi, então, peraí. Volto lá na metodologia. Aonde que tá isso? Tem algum lugar específico? Isso aí eu coloquei, foi a minha interpretação. Ah, tá, entendi. É porque eu tinha visto isso lá na introdução. Eu falei, gente... Você não vai achar com essas mesmas palavras que eu coloquei. Ah, tá, entendi. Então tá bom, vai. Eu acho que metodologia está aí no segundo parágrafo, se eu não me engano, no final, ó. Considerações, obrigações de fazer e as obrigações de dar. Tá. Achou. Aí. É porque eu fiz as leituras, né? E depois eu fui lá escrever, mas sem estar acompanhando na hora. Entendi. Né? Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, que nós chegamos na parte dos análise dos resultados. Isabela, o que você tem para falar para nós dos resultados? Gente, eu vou ser bem sincera e falar que eu foquei muito na parte do leite, viu? O meu que deu uma ignorada no café. Mas é o pingado, hein? Não pode faltar o café. Eu tenho uma tendência aí pro leite sempre. Assim, a única parte que, assim, que eu achei bem legal, assim, mesmo que naquela última parágrafo que fala do leite, quando fala que a parte do leite é mais voltada para as obrigações a fazer, enquanto a do café não. Que a da agricultura já não é voltada para essa parte. Só que eu não sei explicar direito, sabe? Como que explica, tipo, para vocês isso. Mas essa foi a parte que me chamou a atenção nos resultados. Certo. E como que funciona no leite? Acho que ela não ouviu. Moniza. Acho que não ouviu. Não li a parte dos resultados, só a parte de metodologia e o referencial teórico. O leite, eu acho que tem aquela questão da inspeção sanitária, né? Porque no café eu acho que não tem isso. Não sei que eu esteja errada. É que o leite tem um fator que não existe no café, que é assim a questão do animal, entendeu? Porque ele traz muita contaminação também. Então essa parte sanitária é muito mais pesada na questão do leite do que na questão do café. Assim, na verdade, um dos maiores problemas na questão do leite é exatamente essa contaminação microbiológica, que é o que pode contaminar todo o resto da cadeia. Se for mal manuseado lá no começo, vai fazer com que o queijo, o iogurte, todo o produto que vai ser gerado depois do leite pode ser descartado o lote inteiro. Então tem uma cobrança muito pesada nessa parte. Porque ele estraga mais fácil, né? O café, ele já não tem, ele não é tão perecível igual o leite, né? Karine? Eu não li essa parte. Por isso que eu tô só anotando tudo que vocês estão falando agora. Kunihiro. Uma coisa que ficou bem claro aqui, né, nos resultados, é que assim, lendo, né, até nessa parte um pouco anterior aqui, na metodologia, eu fiquei impressionado, assim, eu não tinha muita noção de como é que era essa questão de qualidade, essa questão dessa diferenciação que a gente tem. A gente compra bastante café gourmet, hoje está muito à moda esse negócio aí, né? Mas a gente não tinha noção de como que era esse mercado, mas e como que isso era regulado, como que no global estava sendo entendido. Olhando o resultado aqui, né, eu achei interessante porque ele não se preocupou tanto, porque também talvez como não é muito da minha praia, né, não ia me interessar nessa parte tão estatística, mas como ele ficou mais interessado em ver as estratégias, né, principalmente dessas relações institucionais e também dessa parte de governança, e também como que eles estavam fazendo manejo de toda essa parte da cadeia logística. O que me chamou a atenção, por exemplo, é que
a diferenciação maior não está no cumprimento das normas, fala assim, conceito de qualidade. Ele tem uma diferenciação de valores porque ele cumpre. Não, eles estão buscando algo que vocês falaram lá no começo, que é geográfico, algo que é local. Tem alguma coisa, um DNA local, que isso vai ser a grande diferenciação. E eles estão explorando isso, né? E não estão muito mais naquela questão de controle, a regulação da parte de, sei lá, pragas, isso, aquilo. Eu acho que essa estratégia de diferenciação, eu acho que, eu penso, pelo menos no café, eu vi isso muito claro, no café. Leite ainda eu acho que patina bastante. Leite patina bastante, principalmente talvez por esse aspecto de ele ser do natura, né, dele ser cru. Talvez nesse ponto ainda é muita questão da legislação, da parte sanitária, isso, aquilo. Eu acho que ainda na parte de diferenciação, não sei, agora chegando no produto final, será que é no chocolate, isso, aquilo, onde vai se diferenciar? Café não, café é muito claro essa diferenciação. Pelo menos aqui no resultado do que ele traz em termos de componente, eu vi muito claro isso. Eu posso estar falando uma besteira, tá? Tem muito do meu entendimento aqui, né, de como eu entendi esse texto. Sim, é que no leite você tem uma questão aí da biótica, né? Que tem um risco muito grande de perecibilidade, o risco é menor do café e questão de contaminantes. Por exemplo, no leite você não pode ter contaminantes, enquanto no café você tem aí até um certo percentual que é permitido de contaminantes. Agora, quais são esses contaminantes permitidos? Insetos. Você pode ter inseto no café, né? Que é como no chocolate. O chocolate tem lá até 13% de barata. No leite você não pode ter tanto por cento de pelo, de carrapato, é 0%. Aí no leite a gente entra nessa questão, que na verdade é um problema muito sério. E na verdade, assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas café, se você for no mercado, tem aquele café que é o barato, padrão, todo mundo compra, mas tem aquele café que é o dobro do preço, que é porque é café especial, toda uma origem. Mas o leite, qual que é a maior questão dele? O leite não é pago por qualidade, por isso os produtores, muitos deles não dão valor para isso, porque eles são pagos por quantidade, por litros de leite, não pela qualidade. Aí um problema que eles fazem é o quê? Muitos colocam água no leite, porque se eu colocar aqui 5 litros de água no meu leite, ninguém vai nem perceber e vai. Eu vou ganhar 5 litros a mais. Só que aí agora já está entrando uma pesagem muito forte nisso, que a gente já tem vários testes para tentar pegar essas coisas que eles fazem, tá? Não ter essa possibilidade. Mas essa questão de não pagarem por qualidade faz com que os produtores não se atentem nisso. E isso lá na frente vai dar muito prejuízo. E já é comprovado que, por exemplo, na produção de queijo, na produção de tudo, o leite cru de má qualidade é o que mais gera perda. Porque um leite cru, ele passa. Às vezes a gente não percebe que ele está contaminado. Mas quando chegar lá no queijo, o queijo vai estragar mais rápido. Ele vai ficar, sabe quando você pega, às vezes, um queijo que está com muita bolinha? Tem gente que acha que é bom, mas na verdade aquilo quer dizer que ele está com uma bactéria específica. Entendeu? Tipo, a bactéria, ela come a lactose e solta gás. Então, por isso que ficou um monte de bolinha assim. E isso faz com que ele dure menos. Mas por não ter esse controle de qualidade, nos outros países tem. Eles não pagam por litro de leite, eles pagam por qualidade. Mas no Brasil ainda é uma coisa que está bem devagar. Mas aí acaba faltando muito essa diferenciação de preço. E para os produtores é muito ruim também. É que no Brasil ele já tem uma tradição antiga com relação à produção de café e venda de café para o exterior, né? Então, e é um ambiente completamente diferente do ambiente do leite. Agora, voltando aí na questão dos resultados, né, o artigo, então, ele indica para nós com relação às instituições privadas, né, que forçaram as exigências públicas, né, institucionais formais para o setor cafeeiro e o papel das instituições privadas em estabelecer e garantir um novo patamar de qualidade e diferenciação. Então, os resultados indicam que a cadeia de lácteos, né, também
as instituições privadas forçaram tais exigências públicas, né, de instituições privadas. Então, aí envolve essa questão mais da institucionalização. E chegamos então nas conclusões. E, Muniza, o que você tem alguma coisa para acrescentar sobre aí na parte, para falarmos da conclusão ou não? Não, foi bem exploratório, né? A frase e a metodologia utilizada. Ok. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Não? Então vamos aí às conclusões. Damata, o que você tem para falar para nós das conclusões? Ai, Celso, lá vou. Eu acho que as conclusões aqui, eles falam do padrão de contrato, qualidade do leite, do café, porque isso é o resultado do bom pingado. E aí uma coisa que eu até grifei aqui, que eu achei importante destacar, que aqui fala, é importante destacar que a adoção de contrato formal ou informal não é uma decisão doce, porque é o que fala no começo do texto. Daí eu até grifei, achei bem interessante. Não é. Isso. Muito bom. Kunihiro. Na verdade, a conclusão, na verdade, ele só fez uma sumarização do que ele pegou do todo e fez a sumarização. O que não teve, assim, algo que me chamou a atenção, né? Mas uma coisa que ele deixa, ele enfatiza, né? Essa questão da hibridização, que é um nível de dependência que tem que criar, né, para que as coisas possam ir bem. Principalmente assim, embora tenha esse pingado, mas na verdade são produtos totalmente independentes que andam sozinhos, que não deve ser, né, porque o café tem suas propriedades, o leite tem suas propriedades, suas particularidades. Hoje, pelo menos hoje, tá, pelo modismo e tal, o café tem muito mais valor agregado, não há dúvida. Claro que o leite também tem queijo, não sei o quê, e tem aqueles queijos mega caros também, mas não nessa realidade que foi discutido hoje. Agora, eu acho que o próprio autor de cara já valorizou, por exemplo, no Brasil realmente o queijo não tem tanta diferenciação como tem o café hoje. E ele fez questão de enfatizar isso. Para mim ficou bem claro essa questão. Mas, de todo jeito, essa questão do que impor por exemplo, você tem que cumprir isso, senão você está fora, isso, aquilo, ele trouxe um contexto muito mais de match, de tentar fazer uma ajuda mútua, né? Por isso que eu acho que tem um pouco dessa questão do pingado, né? De trazer essa questão, vamos fazer juntos. Vendedor, produtor, governo e público-privado. Eu acho que ele termina enfatizando essas interações, né? É isso. Uhum. Isabela? Das considerações ali, o que eu lembro, assim, é uma parte que ele menciona que o que a gente pode observar é que a questão da qualidade no leite é mais voltada para a parte de... Ele fala, acho que é inocuidade o termo que ele não usa, mas voltada para essa questão de higiene, segurança, não sei o quê, enquanto no café é mais voltada para a parte de diferenciação do produto, melhorar ele, sabe, conforme ele é visível e tal. Então é diferente o foco de qualidade dos dois produtos. Isso aí que eu reparei bem. Karine? Eu não li. Essa parte da metodologia, para o final, eu não li nada. Não tem problema. Pelo menos você leu lá a parte inicial e agora está pegando as anotações para incluir. Pessoal, uma coisa muito importante. Lembre que na hora de se referir aos autores, não é o autor ou autores, né? São as autoras, a autora, né? No caso ali, porque os três são mulheres, tá? Uhum. A Muniza, comentários? Nada a acrescentar. Ok. Damata já tinha falado, né?
Eu já, e na resenha fala bem do texto, porque a professora. Ó, então, só gostaria de acrescentar o seguinte: para ambos os casos, tanto café quanto leite, então nós observamos, ou seja, as autoras elas observaram que as transações entre os agricultores ou cooperativas, né, e os compradores são extremamente complexas, tanto para o leite quanto para o café. Eles veem aí complexidade que elas identificaram. Embora, né, difiram o nível de formalidade, porque cada um tem um nível diferente. Existem contratos formais que envolvem obrigações de dar e contratos relacionais, relativos a obrigações de fazer, exceto para questões de segurança alimentar. Então, as instituições privadas surgem quando as instituições públicas não estão presentes ou são deficientes para regular as demandas do mercado. Então, as autoras elas observaram que os atributos de qualidade são diferentes nesse sentido, né? Enquanto o leite, a qualidade está relacionada ao setor de inocuidade dos alimentos, as instituições privadas reforçam as exigências públicas e instituições formais, né? Então, o setor cafeeiro, o papel das instituições privadas é estabelecer e garantir um novo nível de qualidade e diferenciação. Então, cabe aí destacar que a adoção do contrato formal ou informal não é, como se disse, uma decisão doce. Então, ela está baseada no nível de dependência entre cada uma das partes, nas especificidades dos ativos envolvidos e no papel das instituições públicas no mercado. Então, cabe também lembrar que o artigo, né, o trabalho, foi financiado, né, apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né, com bolsa do pós-doutorado de coordenação e aperfeiçoamento de nível pessoal em nível superior. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Assim, eu só, assim, eu achei que foi inovador no sentido de trazer dois elementos, né? Café com leite, que é uma cultura, é uma coisa muito bacana e tal. Mas eu achei que ele não foi muito feliz de tentar, falar que pingado e trouxe um conceito, né? Assim, são duas coisas muito distintas. E, assim, tentar, assim, sabe, eu acho que ele forçou um pouquinho a barra demais, assim, essa é a minha crítica, porque são dois produtos extremamente distintos, né? São características distintas, talvez foi essa a intenção, né? Mas dizer que o pingado não é doce, eu não consigo enxergar dessa maneira, acho que foi muita forçação de barra, na minha opinião. Eu percebo assim que o artigo ele deu um foco muito forte com relação à análise da questão institucional, né, porque ele foi uma análise bibliográfica, né, a metodologia foi em cima de uma análise bibliográfica do que os autores falam, e o foco maior ficou no café. Não houve, assim, faltou um entrelaçamento maior com relação ao leite. Ele citou algumas questões do leite, né, mas realmente faltou um pouco do maior entrelaçamento. Aonde que entra a importância, né, do leite com o café para o pingado propriamente dito. Então ele pegou apenas um foco sobre o pingado, né, mas e qual é a correlação disso, né? Aonde está lá na ponta final para o consumidor, que vai consumir, seja em sua casa, ou numa padaria, ou num posto na estrada, porque às vezes a gente, principalmente quando eu ia para o sul, né, parava nos rodoserve ali, no Maristela, então em algum outro posto, e principalmente descendo, no caso já pela 101, pegava alguns postos para tomar um café com leite, né, um pingado, e aí, né, faltou isso daí, a questão de você relacionar o fornecedor final ou o consumidor final
né, essa questão da propriedade do conjunto de você juntar o café e o leite. Ele falou sobre a parte da produção, a institucionalização, mas faltou a questão do consumo final, né? Pelo menos essa visão assim em geral, mas o interessante, eu acho que também não era o foco do artigo, porque o foco dele era uma análise sobre as questões institucionais que estão envolvidas na produção do café e também na questão da produção do leite, que é somente a questão da produção e comercialização, a parte da institucionalização, que é o foco maior do artigo. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não. Okay. Então, Eu achei legal esse modelo que a gente discutiu. Eu até recomendo que outras, né, a Karine, Isabela, né, possam, né, falar assim, se voluntariem, tá bom, eu faço essa parte, isso, aquilo. Acho que seria legal a gente, e também nessa forma de perguntas, né, em tempo curto a gente tenta extrair o que tem, e o que extrair, o que não extrair, não extraiu. Eu acho que fica legal esse modelo, eu particularmente gostei. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por terem participado hoje, né? Sei que é feriado, que vocês têm família também e outros compromissos, então desejo a vocês um final de sabate, né, para vocês, um bom final de sabate, um bom feriado e também um bom domingo para vocês, tá? Um abraço para todos. Bom descanso para todos vocês. Bom fim de semana. Depois eu vou colocar a gravação disponível para vocês lá no nosso grupo, tá ok? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.